Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na 4ª semana da Quaresma. Estamos cada vez mais nos aproximando da Semana Santa, onde nós celebraremos o chamado Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa se celebra a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o mandamento do amor, com aquela celebração da missa que tradicionalmente ficou conhecida como a missa do lava-pés. Na sexta-feira, não é o único dia na liturgia da igreja que não tem missa. Então, haverá aquela celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Jesus morre. No sábado, aguardaremos a profecia que Jesus disse que ele iria morrer e depois haveria de ressuscitar. Então, no sábado à noite, haverá a missa da Vigília Pascal. E no domingo, a celebração da ressurreição do Senhor. Então, na medida que nós vamos nos aproximando, então a liturgia agora, principalmente nessa 4ª semana, que é também chamada a Semana da Paixão, essas 2 semanas, é a Semana da Paixão, a igreja vai nos colocar o motivo que levou Jesus à sua morte, segundo o Evangelho de São João. E aí começa justamente nesse capítulo 5, do versículo 1 até o 16, que foi essa narração que nós acabamos de ouvir. Ali, perto
da Porta das Ovelhas, havia uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Então chamava-se Betesda. Então, muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando, né, que a água se movimentasse. E a primeira pessoa que entrasse na água seria curado. É interessante que aqui diz que a água se movimentava, era um anjo que movimentava aquela água, e o primeiro que entrasse seria curado. A pergunta é, e o segundo não poderia ser curado? E todos que entrassem na água não poderia ser curado também? Na verdade, era uma superstição que acontecia ali. Se realmente as pessoas eram curadas ou não, isso aí é uma interrogação que fica. Porque ficou essa questão, mas ninguém sabe realmente dessa cura, se ela acontecia verdadeiramente. Só que o interessante é que agora, aquele que é o Senhor, aquele que ontem nós vimos no Evangelho que curou o filho do funcionário do rei, que curou à distância aquele que havia transformado a água em vinho, foi passando agora naquele local. Jesus Cristo, Deus. E, como nós vimos, esse homem, esse paralítico, que já há muitos anos estava ali, ele não conseguia chegar na água. Por ele ser paralítico, ele não conseguia chegar lá. Os outros chegavam, né, porque podiam andar, porque eram cegos e assim por diante, tinham outros tipos de doença. Mas o paralítico seria impossível ele chegar lá. E ainda ser o primeiro, né? Porque tinha que ser o primeiro. Então Jesus olha para ele. E Jesus diz: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Então agora vejam, a água não se mexeu, e muito menos veio um anjo ali naquele momento. O Senhor veio. Nosso Senhor Jesus Cristo. No poder da palavra dele, aquele homem foi curado. Aquele paralítico começou a andar. Agora, é importante saber que esse paralítico não conhecia Jesus e nem após a cura ele quis saber quem era Jesus. Aqui mostra que Jesus foi embora, ele foi feliz da vida porque estava andando, aí as autoridades religiosas vieram questionar, e em vez de ficarem felizes de ver aquele homem que tinha sido curado, que era paralítico, e passou por aquele milagre, agora estavam andando, eles estavam preocupados porque o homem carregou a maca no dia de sábado. Aquele exagero da lei que eles tinham colocado, porque no dia de sábado não podia fazer coisa nenhuma. Então perguntam ao paralítico, eu só estou narrando para vocês o que ocorreu nesta passagem. Então, aquele homem agora é questionado por todas as outras pessoas, pelas autoridades religiosas. Ele não sabia quem era, depois ele acabou sabendo, então ele vai e fala para Jesus. Fala com Jesus e aí Jesus dá aquele recadinho para ele, que eu vou me deter depois. Eles falam para os judeus e aqui diz que os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Então aqui começa a perseguição
a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui tem uma coisa importante. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Aqui, mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. A impressão que dá é que Jesus está mostrando para esse homem que foi curado que a doença dele era proveniente do pecado. Sim, de um modo geral, nós sabemos que a doença entrou no mundo por inveja do diabo. Então, nós sabemos disso lá no livro da sabedoria, no capítulo 2, fala justamente isso. Não é que o homem estava possuído pelo diabo, mas a enfermidade dele era proveniente do pecado também. Quer dizer, as doenças existentes no mundo, o mal existente no mundo, tem por fundo o pecado. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles tivessem obedecido a Deus como Deus havia falado, não existiria doença no mundo. Mas Jesus é taxativo com aquele homem. Vá, você foi curado sim, mas cuidado. Olha a advertência de Jesus. Eis que estás curado, não voltes a pecar para não te acontecer coisa pior. O que é que poderia, meus irmãos, acontecer de pior? Bem, o homem já era paralítico. Jesus o curou. E agora Jesus está dizendo, olha, você foi curado, mas toma cuidado para não te acontecer coisa pior. O que é que pode acontecer na vida do ser humano de pior diante de uma enfermidade que já não é uma coisa muito fácil? Olha, cuidado, eu vou ler aqui de novo, porque é muito importante o que Jesus está dizendo para ele. Não voltes a pecar. Estão entendendo, meus irmãos? Não voltes a pecar. Tem um caso também de um paralítico que está lá no Evangelho de São Marcos, mas tem nos outros também. Mas no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, você lembra daquele homem que foi levado por 4 pessoas na casa ali de Pedro e tinha uma multidão e colocaram ele por cima do telhado? E quando Jesus olhou para aquele homem, o que foi que Jesus disse? Em vez de Jesus já curá-lo, Jesus disse para ele: teus pecados estão perdoados. Há uma preocupação de Deus com os nossos pecados. Deus não quer que nós pequemos. Mas por que Deus não quer que nós pequemos? Porque, meus irmãos, o pecado é a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu. A preocupação de Deus conosco é essa. Nós não devemos pecar. Infelizmente, hoje as pessoas estão querendo amaciar o pecado. Estão massageando o pecado. Uns dizem que não tem problema porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Aí vocês se lembram, né? Que as pessoas ficam contando sempre aquela passagem do capítulo 8 que nós veremos, o capítulo 8 do Evangelho de São João, da mulher adúltera. Aí narram a história da mulher adúltera, né? Mas não contam aquela parte que Jesus disse: vai e não peques mais. Só contam até o pedaço que Jesus fala: mulher, ninguém te condenou. Não,
então eu também não te condeno. Como se Deus não condenasse ninguém e Deus estivesse amaciando os nossos pecados. Meus irmãos, o pecado é para ser eliminado da nossa vida. Principalmente o pecado mortal precisa ser eliminado da nossa vida. Não brinquemos com Deus, não se brinca. E hoje em dia o pecado está em alta. E há até incentivo para se pecar. Sacerdotes que falam que não tem problema o adultério, que essa questão de homem com homem também não tem problema, que Deus é amor, Deus é misericórdia. É como se o pecado não fosse mais problema. Muitas vezes isso aqui é um vestígio também do protestantismo, porque para os protestantes basta você levantar o braço para Jesus e está tudo bem, está tudo ok. Não importa se você peca, não importa se você adultera, não. O importante é você adorar a Deus. E não é bem assim, nós temos que lutar contra o pecado, meus irmãos. Sozinho nós não conseguiremos. Precisamos contar com a graça de Deus. Por isso que Jesus está sendo incisivo com esse homem. Não voltes a pecar para não acontecer coisa pior. E aqui eu estou dizendo o que é que pode acontecer de pior na vida de um ser humano, senão a perda da salvação. Preciso que nós andemos no estado de graça. Aqui eu quero fazer uma recomendação às pessoas que estão viciadas. Os viciados agora, eles estão sempre usando a desculpa que eles são viciados. E nessa de eu sou viciado, continua pecando. Aí quando vai na confissão diz, padre, é porque eu sou viciado. Aí conta o pecado. Aí daqui a uma semana volta porque eu sou viciado. E no dia que for diante de Deus, você vai dizer o quê? Você vai falar para Deus que você morreu no estado de pecado mortal porque você era viciado? Aí Deus vai bater palmas para você, vai te dar um beijo e vai dizer, entre para o céu? Sim, o vício é uma coisa cruel. Mas é preciso que haja esforço. Por exemplo, quem é viciado na bebida, fuja da bebida. Pare de comprar bebida alcoólica, pare de andar com pessoas que bebem. Mas não, eu sou viciado, aí bebi, aí caí, aí vai lá, confessa, ou senão já comunga a si mesmo, né? Que agora tá também essa história que estão dizendo por aí, não, já que você é viciado, então, quando você caiu, você pode comungar. Não, tem que ter o esforço. Se caiu, não comunga, é pecado grave. Mas é um vício? Sim, é um vício. Então, lute para comungar depois que você confessar. Santo Tomás de Aquino falava muito isso. Então, depois, né, você caiu no pecado, então se confesse. Aí, depois que confessar, aí sim, agora você vai comungar para encontrar força. Não essa história, eu caio, aí vou comungar para ter força. Não, você já caiu. Não era para você ter caído. Está entendendo? Lutemos, meus irmãos. Guardemos o que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Não voltes a pecar. Jesus não estava preocupado, não estava dizendo, olha, se você for viciado, então tá bom, você continue caindo lá, mas vai lutando. Não, é para cortar, meus irmãos. É para cortar. O pecado mortal precisa ser cortado, precisa ser eliminado. Essa história de ir eliminando o pecado mortal aos poucos, não se elimina pecado mortal aos poucos, é pecado mortal. E se é mortal, significa, se a pessoa morre nessa condição, ela não se salva, ela é condenada ao inferno. Imagine, ela vai eliminando aos poucos, né? E nessa de eliminar o pecado mortal aos poucos, ela morre nessa história aí. E como é que vai ser?
O que se vai dizer diante de Deus? A recomendação de Jesus é: não voltes a pecar. Se esforce. Se você está no vício da droga, fuja das situações aonde você vai encontrar droga. Se é na questão sexual, pare, elimine da tua vida pornografia e tantas outras coisas. O fraco, a melhor forma do fraco se sair dessa é fugindo, não é enfrentando. Com a graça de Deus você vai conseguir, mas é preciso oração, penitência, humilhação diante de Deus e fuga. Fuja do pecado como se foge da serpente. Está lá no livro do Eclesiástico. Fuja do pecado como se foge da serpente. Ninguém vai ficar brincando com serpente por aí. Quem brincou foi picado. Você está entendendo? Então, diante de Deus, nosso Senhor, fujamos do pecado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.